Cheio do Espírito Santo. Então olha para alguém bem bonito aí e fala: essa noite vai ser para estarmos mais cheios ainda. Vamos transbordar, amém? Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Vamos no seu lugar, amém? Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Queridos, quando a minha esposa me chama, ela não chama, ela convoca. Então, no WhatsApp aparece uma notificação assim, ó: Bispa Roseli Pareco, aí para tudo. Aí a gente faz uma oração, pega a mensagem, e Deus, ele sempre rompendo uma palavra. Ela falou: você pode, já estou aí já. A gente desmarca compromisso, dá um jeito, mas respeitamos a unção que a esposa carrega, essa igreja carrega, Rafa, Saulo, todo mundo, tudo parece. Trabalhando, porque tem que trabalhar, né, Vanessa? E eu louvo a Deus por todos vocês que fazem parte da construção de algo que essa cidade recebeu e continua recebendo, graças ao Senhor. Amém? E muita responsabilidade de estar aqui, porque não é qualquer igreja. É igreja. Algumas nós conhecemos perto, outras de longe, e outras por um legado. E agradecemos a Deus por continuarmos a ver e perceber pessoas que ainda têm fidelidade ao Senhor, ao legado que o Senhor deixou depositado para ser cumprido por outras gerações. Eu agradeço a Deus por isso, porque é isso que essa casa representa. Eu frequentava essa casa com Davi, frequentei essa casa com outras pessoas também. Estivemos nos momentos quando criança, de tantos anos passarem, não tantos também, né? A gente não é tão velho. Mas assim, o tempo passa, permanece sobre a palavra, aquilo que está fundamentado na palavra. Amém? Eu vi com a minha esposa linda, amada, está ali atrás, a Brenda, os Piarás, tem só alguns filhos, né? Lá ali mais Davi, Laura, Heloísa, Nina e alguns mais espalhados. Quero compartilhar a palavra com você. Eu queria que você abrisse esse momento de Jeremias, capítulo de número 33. Amém? Uma mensagem, talvez até didática, mas eu creio que me cunho profético para essa noite, para esse ambiente. Existe um movimento de Deus, irmãos, que precisa ser sempre respeitado quando nós queremos nos movimentar de acordo com a soberana vontade dele. É natural que nos dias de hoje muitas pessoas vivam a vontade de Deus, mas enquadrada talvez dentro da sua permissão, enquadrada talvez dentro daquilo que ele respeita. Mas existe um movimento de Deus que, quando respeitado, ele nos leva a viver um cumprimento da sua vontade, que nós entendemos pela palavra como vontade soberana. E a soberana vontade de Deus, ela sempre vai nos empurrar para algo muito legítimo. Eu gosto sempre de questionar as pessoas e perguntá-las dessa forma: você está exatamente onde Deus queria que você estivesse nesse exato momento da sua vida? Será que diante de tudo que você já decidiu, escolheu, viveu, passou, você está exatamente no lugar onde Deus queria que você estivesse agora? Se por acaso Deus materializasse na sua frente de forma física, Ele ia aplaudir o que você está vivendo? Não precisa falar nada, você só vira pessoas do lado, lentamente, dá aquela olhadinha assim de amor e volta. Nós precisamos sempre nos questionar disso, porque não tem certo nem errado, só tem legítimos. E tudo que a gente vive traz e causa uma resposta. Quando eu trago esse raciocínio, eu estou forçando-me a entender se o que está me empurrando a viver, me impulsionando a viver, é a vontade soberana de Deus sobre a minha história, ou é algum improviso que eu estou causando para que de alguma maneira eu passe pela terra
seja marcado por Deus, mas marca alguma coisa com aquilo que eu acredito que precisa acontecer. Nessa noite, lendo Jeremias 33, quero compartilhar um pouco sobre a vontade de Deus, sobre a hora certa de clamar, sobre como entender o clamor dentro de um ambiente profético e sobre como ser impulsionado para que a vontade de Deus, soberana, reine na nossa vida nos últimos anos que temos na terra, até que Ele venha. Amém? Amém. Glória a Deus. Jeremias 33. Vamos focar explicitamente no 3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu vou ler mais uma vez, vamos frisar 2 palavras, amém? Clama a mim e responder-te-ei. Repita comigo, responder-te-ei. Um pouco mais forte, responder-te-ei. Há uma vírgula e se prepõe o e. E anunciar-te. Vamos mais uma vez com bastante força. Anunciar-te. Resposta e anúncio. Curte sua cabeça, feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus pela palavra que foi lida. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Você é quem traz vida para dentro. Você é quem torna um texto de tantos séculos passados, milênios passados, como vivo para esse exato momento, esse exato tempo. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós somos devotos ao teu nome. E a devoção que temos é para que o Senhor seja como uma espada viva, a palavra exaltada, glorificada, revelada para nós, em nome de Jesus. Essa mensagem, Pai, no nosso espírito, seja uma mensagem que nos dirija a compreender, a entender a sua voz. Eu te peço, sobre sua misericórdia abundante, em nome de Jesus. Irmãos, quando nós mergulhamos nessas linhas de pensamento sobre a vontade de Deus, nós somos sempre confrontados a ter que buscar um pouco mais da revelação daquilo que Deus ainda não colocou na terra, a não ser no coração de pessoas. Quando a gente fala do ambiente onde Deus está querendo manifestar-se, antes de Ele se manifestar, Ele se revela. Toda manifestação de Deus ela é antecedida por uma revelação. Por isso que Amós nós vamos descobrir pelo profeta que a revelação ao profeta ela antecede qualquer manifestação divina, qualquer ação divina sobre a terra, sobre o mundo físico. É importante nós sempre sabermos que Deus não tem desejo de se revelar. Em todas as escrituras, todos os textos, todas as áreas de declaração profética vão revelar Deus. E a revelação de quem Deus traz para nós plenitude. Em Oséias nós temos a compreensão de que o povo perece por uma falta de conhecimento. É muito normal nós conectarmos o conhecimento a um conhecimento talvez literal da própria letra, talvez teológico, talvez de cunho mais formal para a humanidade bíblica, mas o conhecimento maior e supremo que traz essa plenitude nunca tem a ver com a exatidão de uma interpretação da letra, mas tem a ver com um relacionamento, com a revelação que a letra pode produzir em nós. Por isso que a revelação, ela sempre vai anteceder uma manifestação de Deus. Porque a manifestação de Deus, ela só pode ocorrer no ambiente onde Ele é revelado. Se formos andar um pouquinho no Evangelho de João, nós vamos ver o primeiro milagre de Jesus, que é diante da festa em Caná da Galileia. Jesus está lá como um convidado com os seus discípulos. Interessante que ele está com os discípulos em uma festa de casamento em Caná da Galileia, no norte de Israel. Ele está totalmente fora, talvez, do que nós pensaríamos comumente de alguém que talvez entenda a letra. Ele está totalmente fora do lugar que deveria estar.
Qualquer pessoa imagina que depois de Jesus ter passado pelas etapas, né, de consumação física, ele deveria estar em Jerusalém, deveria estar diante dos fariseus, diante do templo, qualquer outro lugar. Mas não, Jesus está iniciando algo no norte de Israel com seus discípulos em uma festa de casamento. Então tudo bem, até que o vinho acaba. Quando o vinho acaba, Jesus poderia ficar na dele. Algum convidado de aniversário aqui se preocupa quando acaba a Coca-Cola? Ninguém. Mas alguém que conhece Jesus procura, incomoda e revela. E o texto de João 2 vai falar que sempre a mãe de Jesus, a mãe de Jesus, a mãe de Jesus, mas quando Jesus fala com ela, Jesus não chama de mãe, Jesus chama de mulher. Porque a maior revelação que pôde existir sobre a pessoa do Jesus foi Maria, do Cristo, a plenitude da divindade. Então, quando ela incomoda Jesus, Jesus manifesta-se numa festa na qual ele estava presente. Então, Jesus ele pode estar presente em muitos lugares. Jesus pode estar presente na nossa vida, Jesus pode estar presente nos nossos cultos, Jesus pode estar presente nos nossos dias, mas a sua manifestação requer antes a sua revelação, requer antes o conhecimento de quem ele é. E aquele povo perece por falta do conhecimento, por falta de conhecer quem ele é, porque quando eu o conheço, eu tenho logo sua revelação e por consequência tenho sua manifestação. Esse é um tempo que exige a manifestação de Deus na terra, que exige a manifestação do Senhor sobre a terra. E nós, Igreja de Cristo, somos os que estão responsáveis por carregar essa manifestação. Nós carregamos uma força tão poderosa que não é um misticismo enérgico do Espírito Santo, não é um dom ou outro que possam mostrar que somos diferentes. Nós carregamos a maior revelação de todas. A era da igreja que tem fim, que não é eterna, a era da igreja na qual estamos hoje, ela é totalmente embasada em nós manifestarmos Ele como o Filho de Deus. E isso requer alguns pontos importantes para observarmos. A revelação que traz a manifestação, ela também traz a certeza de que onde eu estou é o lugar correto. E esse é um dos radares que nos dias de hoje nós estamos precisando ajustar. Quando Jeremias, por exemplo, profetiza nesse ambiente do texto do capítulo 33, eu fico muito impactado com o livro de Jeremias. Eu amo o profeta Jeremias, a sua maneira de ser usado por Deus, e incrivelmente nesse período é um período onde ele está em uma cova, cativo. E o tempo que Jeremias profetiza no capítulo 33, finalizando o capítulo, aproximadamente do capítulo 33 ao 38, é um tempo de profecia, onde ele tinha tudo para não profetizar e para não buscar ao Senhor para trazer somente o seu coração. Eu não sei se você viveu sempre feliz e bem, mas teve momentos da minha vida que eu não queria me movimentar com o movimento de Deus. Já passei por momentos na minha vida onde o movimento de Deus parece que podia ser profético, podia ser de alto nível, podia ser dos melhores de todos, mas por muitas vezes já aconteceu na minha história desses movimentos não serem atrativos para o meu coração, tudo ia contra, tudo era totalmente opositor para a minha própria vida, para os meus próprios conceitos, e as lutas, e as guerras, e os cativeiros da vida que sempre nos pegam muitas vezes, me faziam às vezes não querer me envolver com o movimento de Deus. E Jeremias ele está cativo, ele está em um aprisionamento, e é um momento que também, dentro da geografia de Israel, os falsos profetas haviam se multiplicado gigantemente. Então imagine você que, como um profeta legítimo de Deus, alguém que carrega algo legítimo da parte do Pai, a mente, o coração, a revelação inteira do coração de Deus, essa pessoa está num ambiente onde os falsos profetas são muito mais iminentes nas suas vozes do que a voz legítima. Tem momentos que parece que tudo o que é falso tem mais valor e mais atenção do que aquilo que é verdadeiro. E ainda assim, com todo o clima de crise, num ambiente caótico de cativeiro, Jeremias não desiste de profetizar e de alcançar o coração de Deus e sua mente e trazer ela para a terra. Ele se torna uma boca profética por quê? Não é porque ele é um profeta, porque ser profeta não muda nada, gente. Embora sabemos que muitos de nós, e todos deveríamos ser proféticos, o profeta de ofício, ele tem incumbência
de ser legítimo na revelação que ele traz do próprio Deus. Só que nunca a revelação que vem de Deus, ela vem sem propósito. Nunca Deus quer colocar, depositar algo sobre nós, porque nós somos um arquivo. Deus não quer fazer da gente um arquivo da revelação do céu. Deus quer fazer da gente transmissores responsáveis de algo que Ele quer fazer na terra. Então, enquanto Jeremias está num caos, num cativeiro, num aprisionamento, ele está sendo um lugar legítimo onde a revelação de Deus pode ser depositada. E quando eu olho e pergunto para as pessoas, você está no lugar que Deus quer nesse exato momento, você está vivendo a vontade soberana de Deus, você está vivendo realmente o que Deus precisa que você viva. Eu estou, na verdade, confrontando a tua alma a pensar: será que nós somos um lugar legítimo para que a revelação genuína de Deus para este tempo, através da minha vida, se cumpra? Será que eu sou confiável para que Deus coloque e deposite sobre mim algo que Ele não quer simplesmente esconder e guardar, mas algo que Ele quer manifestar? Porque a revelação sempre vai gerar uma manifestação. Amém? Por isso que o relacionamento é importante. O relacionamento ele toma as nossas necessidades, ele toma os nossos prazeres. Domingo agora, um dos nossos pastores pregou na nossa igreja. Eu fiquei impactado com uma frase que ele nos disse a respeito da samaritana e dos discípulos de Jesus. E ele, num dos momentos da pregação, ele falou assim: chegou 12 discípulos com 13 marmitas. E chegou uma samaritana com um monte de samaritanos. Por quê? Porque ela esqueceu de tomar água do cântaro, ela esqueceu de almoçar, jantar, porque o que começou a fazer sentido para a vida dela foi manifestar a revelação que ela tinha recebido. Tem hora que aquilo que a gente recebe é tão poderoso, é tão alto, é tão glorioso, que a gente não quer para nós nos satisfazermos. Nós queremos para a gente poder derramar em alguém. Tem alguém precisando disso? Nós estamos no nosso centro de convenção, no nosso clube de alívio e satisfação. Nós estamos num lugar que nos prepara, nos afia, nos ativa para manifestarmos algo nessa geração. Então Jeremias está dizendo num ambiente de caos, num ambiente onde existem inimigos muito maiores do que a voz de Deus na terra. O que se vê é muito maior do que aquilo que se deve sentir. Então ele está dizendo: clame a mim. Ele não é um Jeremias dizendo ao povo, mas é Deus através de Jeremias ao povo. E muitas vezes a voz de Jeremias foi direcionada a reis. Porque muitas vezes é necessário derrubar ídolos antes de derrubar a idolatria. Porque quando tentamos tirar a idolatria antes dos ídolos, nós transferimos a idolatria para outros deuses. Incrível em Êxodo 20, quando Deus enviou o decálogo, as 10 leis, as 60 exceções, quando tem assunto de lei moral, lei social, lei espiritual, conduzindo o povo a um estilo de vida. E, se não me engano, no verso 4, nos primeiros versículos, quando cita-se sobre a idolatria, sobre não fazer para ti imagens de esculturas. O verso seguinte, ele é apontado com uma consequência terrível. Porque justo no mandamento sobre idolatria, o Senhor aponta na sequência maldição geracional. No ambiente onde ele está falando: não farás para ti imagens e esculturas para adorar, ele está falando na sequência: porque eu sou um Deus invisível, a maldade dos pais e dos filhos. Não vou entrar no mérito da hereditária e geracional aqui, mas quero dizer que o texto seguinte é mais bonito que esse. Ele diz que assim como ele visita a maldição do pai, até a 4ª geração, ele tem misericórdia para derramar a milhares dos que o amam. Então, se fôssemos falar que talvez Jeremias está profetizando numa geração consequente de maldições, se fossem ler a Torá, eles teriam que ler os textos de Êxodo 20, veriam que ele visita com maldição a maldade daqueles que o odeiam, mas atinge milhares por misericórdia daqueles que o amam. E é interessante porque em Êxodo 20 tem a palavra amor. Em Êxodo 20 poderíamos olhar como
um tema de preparação, o povo está tudo no pé do Sinai, é aquele momento de alvoroço, 600 mil pessoas, quando chegou no Egito era 70, agora é 600 mil, isso sem contar mulheres, segundo os historiadores. Então, agora o que vai acontecer? Agora ele vai liberar um ambiente de legislação para o povo poder caminhar, vocês vão ter que andar debaixo dessas regras, e quando isso acontece, naquele alvoroço, poderíamos pensar, ele falaria de uma forma mais legalista, mas não está falando aqueles que me amam, aqueles que me amam. Esse Deus que não está só cumprindo a palavra, mas está relacionando-se com o povo, está dizendo que Ele quer, por misericórdia, levar a milhares todas as bênçãos por amor. E ninguém ama sem relacionamento, irmãos. Não, mas eu creio. Até crer, ninguém acredita em quem não conhece. Qual o nível de relação de amor que poderíamos ter para continuar profetizando em meio a um ambiente de crise e de caos? Porque tem horas que você não quer se levantar, tem horas que você não quer talvez reagir, mas Deus está dizendo, ei, eu tenho algo para falar, eu tenho algo para manifestar, eu tenho uma revelação para depositar. Mas em quem eu posso depositar a revelação? Por quê? Porque nós queremos a manifestação, nós queremos que ele realize, nós queremos que ele com imponência, com poder, ele venha e nos ative, nos invada, mas ele não se manifesta em quem não o conhece. E Jeremias tem uma palavra tão fresca de Deus, porque Deus, através de Jeremias, está dizendo, clama a mim. Clama a mim. E de uma forma muito objetiva, nós temos uma conjunção para esse texto: clama a mim e responder-te-ei. Talvez tenha uma boa palavra pentecostal para dizermos que Deus, o Senhor, faz milagres, Deus, o Senhor, traz as bênçãos, Deus, o Senhor, faz coisas boas acontecerem. Legal, isso é bom. Deus, o Senhor, faz, irmãos, o impossível. Mas não é o impossível que às vezes Ele quer fazer em você. Às vezes em você Ele não quer fazer nada. Ele quer fazer através de você primeiro. E através de você é lágrima, é dor, é sofrimento, para que na crise você descubra se você é dos que o ama, ou talvez os que tem que esperar no momento, no ambiente e o tempo. O amor ele não espera, o amor ele não aguarda, o amor ele é uma revolução interna em nós que muda a nossa forma de agir, nossa forma de pensar, nossa forma de falar. O amor é uma coisa que mexe com as nossas estruturas, irmãos. O amor nos faz fugir de casa, o amor nos faz fazer loucuras, o amor faz com que dinheiro não seja nada para nós. Ninguém pensa em dinheiro quando ama. Isso é um risco. Quem tem muita ex-namorada no passado, lembra o quanto gastou? Essa não presta investimento. Quantos anos de compromisso? O amor ainda vai atingir alguém. Talvez Deus poderia fazer qualquer coisa, ou dizer, não é o tempo, não é o meu momento, eu não estou bem agora, não é o meu melhor momento da minha vida, olha onde eu estou hoje, eu preciso de um tempo, Deus, eu preciso de um tempo, não dá para clamar agora, não dá para profetizar agora, eu não estou no momento da minha vida para isso. Eu preciso do meu ano sabático, eu preciso do meu tempo de espera. Não, ele está ainda sendo um canal de Deus. Por quê? Porque a revelação precisa de um lugar legítimo. Então o clamor é um clamor que Deus está suscitando no meio do povo. Clama a mim. O mesmo Deus que falou contra a idolatria, o mesmo Deus que está fazendo esse povo perecer por conta da idolatria, o mesmo Deus que está ainda falando do ao céu. Ainda é o Deus que está gritando, ainda quero ouvir sua voz, ainda quero ouvir você, ainda quero me relacionar com você, ainda quero ter um contato com você. Talvez nós nos opomos a Deus às vezes. Talvez nós dizemos, não, agora não. Já viu aquela noite de ceia? Não sei se você já viu essa cena por aqui. Na minha igreja tem bastante às vezes. O irmão chega, né? Já com a bandeja da ceia lustrada, prata, maravilhosa, brilhando. Suco da virgem. Pão da melhor qualidade. Quando chega na fileira da santidade lá, seu corpo, sangue, veio, levado por você. Uma pregação que é cada pessoa. Aí aquele irmão lindo, maravilhoso, que não levantou a mão na do louvor.
e ficou de cabeça baixa com cara de vergonha. Ele só olha para aquela bandeja linda e ele fala: oh, não! Hoje não! Eu não sou digno. E como alguém que realmente é de outro planeta, um extraterrestre talvez, ele disse que isso é discernir o corpo de Cristo. Meu irmão, isso é fazer uma aberração com o corpo de Cristo. Isso é dizer, foi pequeno que você fez, foi pouco que você fez. Não. Desculpa, Jesus, mas o meu pecado é maior que você, então não tem condição. Leva para a nossa bandeja. Ele arrependeu hoje. Jesus está fazendo. E achamos que o nível de santidade é discernir o pecado. O nível de santidade é discernir o relacionamento com a presença. O nível de santidade é você discernir o quanto você está perto dele, o quanto você está ouvindo a voz dele. Mas está doendo, nunca, vai continuar doendo, meu irmão. Até que ele retorne. O teu prazer vai ser sofrer com propósito. Algumas pessoas querem viver uma vida como uma Galícia no País das Maravilhas. E para você, o país existe, a maravilha pior. O que existe é o reino de Deus. Esse reino é eterno, não é passageiro. Então pega a sua vida passageira e começa a entender que Deus tem uma resposta para o que você quiser. Pega essa sua vida passageira e começa a gastá-la da forma certa, da forma correta. Mas será que eu estou fazendo a coisa certa? Esqueça o jogo de tarô na igreja. Vamos parar de ler cartas erradas. Você me entendeu? E vamos ler uma carta correta, porque tem gente lá fora querendo ler a carta viva que é você. O que eu estou carregando hoje é responsabilidade sobre uma geração que está vindo depois de mim. E o que você carrega agora está precisando causar um impacto em alguém. Jeremias talvez não queria, Jeremias talvez queria a depressão, ele queria, sei lá, flertar com a ansiedade. A gente está fazendo crise de ansiedade em Jeremias, acho que é difícil, né? O cara escreve tudo e o cara queima. Ele vai, contrata lá um editorzinho e escreve de novo. E um pouco mais. Rejeitado por 13 meses. Esse já não, meu irmão. Lançado em calabouço. É uma vida legal, bacana. Talvez seja a vida propícia para dizer: não, eu estou cansado. E Deus tem que entender. Na verdade, Deus entendeu. Porém, é o motivo central da cruz existir hoje, porque ele entendeu que era louco de amor por você, que não poderia viver sem você. Então escreveu Gênesis 3,15 para você. Não tem mais como dar pausa. Portanto, porém, amizade com minha mulher, essa que quebrar a cabeça, que quebrar o calcanhar, aleluia! Um culto no Éden, uma profecia de Deus. O primeiro profeta foi Deus após ser traído pelo homem. Sem contar que às vezes se trai pouco tempo, anos, talvez milhares de anos antes no ambiente chamado céus. Mas o que ele faz? Ele espera Gênesis 3,15 para dizer: um dia vai acontecer um Jeremias, um dia vai acontecer com Isaías, um dia vai acontecer com Ezequiel, um dia vai acontecer com Jonas, um dia vai acontecer com Rian, um dia vai acontecer com Rafael, um dia vai acontecer alguém que vai carregar o que tem dentro de mim. E dentro de mim tem ainda a árvore da vida, ainda tem um filho amado, um fruto, que de fruto vai voltar a ser semente. E se for necessário, eu entro dentro do ventre de uma mulher humana, nasci de vocês, e vou morrer a morte de vocês, porque eu não consigo ficar sem vocês. Aleluia! Isso é um Deus apaixonado. Isso é um Deus louco de amor, que está vendo um povo todo caminhando para um cativo exílio. E aí ele está dizendo: se clamar, tem uma resposta. Se vir falar comigo, eu não estou de mal, não virei a cara, eu quero ouvir a sua voz, eu quero falar com vocês, eu quero relacionar-me com vocês, porque se eu me relacionar, se você se relacionar, tem manifestação. E não fica assustado com esse texto, por quê? Porque clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei. Coisas normais. Uma coisa que eu aprendi com Deus é que Ele nunca tem nada normal para nós. Deus é um Deus que, quando manifesta-se como Pai, Ele mostra quem é aquele Pai que quer realizar tudo que a gente deseja como sonhos,
mas que para Ele é como planos. Jeremias ele trata disso. Nos 20 capítulos. Deus fala: bem sei os pensamentos que tem a respeito de vocês. O que seria pensamentos? Planos. Enquanto você sonha, Deus planeja. Você já dormiu na vida? Alguns dormem toda noite. E alguns dormem até no culto. Alguém já conseguiu lembrar de todas as horas que dormiu? De cada segundo que esteve lá com os olhos fechados? Ninguém consegue, né, gente? Você fecha os olhos, cansado, né? De repente você já abre. O que aconteceu? Alguns não ficam satisfeitos e falam assim: eu vou fechar os olhos de novo, o que acontece? Tem alguém que se identifica com isso aí? Testando o sobrenatural. 5 minutos. É sempre assim. Isso sem contar os procrastinadores. Quer que eu recado aí? Deixa eu ver, tem alguém aqui, gente? Você que coloca o relógio para despertar cada 5 minutos. Meu Deus! Ei! Esse é o que demora para trocar a lâmpada da varanda. Fala o nome. Estou quase com o CPF já. Não sei se é Tarso ou não. Quando nós dormimos, nós desligamos por um instante da condução física uma morfologia humana convencional, um metabolismo que funciona sempre sem precisar do espírito se for necessário. E sua força é pneu real. Quando nós estamos dormindo, nós sonhamos, e às vezes sonhamos por anos, por dias ou por horas. Não importa. No espírito não há tempo passado, presente e futuro. Só há tempo. E às vezes transferimos um sonho de ideal, de realização que temos para nós, para a vontade de Deus. E esse é o risco. Aquilo que nós traduzimos por sonhos, a linguagem humana, é algo que nós temos de forma inconsciente ou por subconsciente, como os psicanalistas gostam de usar, como nós, como os mestres de psicologia, não lembram a nossa forma errada. Dormindo, você tem sonhos. Mas o que Deus fala através de Jeremias, através de um capítulo de Deus que é importantíssimo, é que ele não tem sonhos, ele tem planos. E enquanto a gente sonha dormindo, Deus tem planos acordados. A semana que está provocando sua vida nesse mês de julho é uma semana que vai fazer com que você entenda que o que Deus tem para fazer, Ele não vai decidir agora, Ele não vai tentar juntar as peças, Ele não vai tentar ver o que será que eu faço com ela, não sei, deixa eu olhar para a cara dela, eu acho que ela está querendo, não, ela está meio fraca, não, Ele não está tentando discernir, Deus não está tentando arrumar um improviso para a sua vida. Deus ele já desenhou a sua história desde antes de vocês, esse momento da sua mãe. Deus já sabia que você estaria agora, daqui a um mês, daqui a 3 anos principalmente. Deus já conhecia o futuro e sabia todas as coisas do mundo dos humanos. Por isso que hoje andar dentro da sua vontade soberana requer você decidir de fato se você está preparado para entrar nos piores momentos da sua história, talvez, e ainda assim não desistir de clamar. Talvez entrar na estação nebulosa e ainda assim descobrir que Deus tem uma resposta, mas não se contente com a resposta. Deus não quer encerrar as coisas com a resposta do que você clama, porque o teu clamor pode ser talvez a chance de uma revelação, mas o que Deus quer provocar é mais que a revelação, é a manifestação. Então Ele vai anunciar a você talvez coisas que o teu clamor nunca falou, coisas que o teu clamor nunca expressou. Ele vai anunciar para você coisas muito maiores, coisas grandes, muito grandes, que
você ainda não conhece. Existe um ambiente de Deus, um movimento do Espírito que requer pessoas que estejam andando nessa ordem. Gente inconstante não consegue entender isso. Gente almática não consegue entender isso. Gente que tem muitas vezes psicossomáticas ainda externando isso no seu próprio corpo, não consegue entender isso. Por quê? Porque isso é um nível de quebrar sonhos e de entrar em planos. Esse é um nível de entender que há um movimento do eterno. E esse movimento do eterno não é para humanos. É difícil você ler toda a Bíblia. Não sei quem faz a leitura, né, anual e tudo mais. Eu fiz muitas vezes, muitas não, fiz algumas vezes isso. E quando chega em Apocalipse, assim, ficava em crise. Porque o livro começa me falando que o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Mas como assim? Que história maluca é essa que esse doido está escrevendo aqui pra gente? E o que são então os processos da vida? E o que seria talvez a raiva de Satanás? Irmãos, no fim da história você descobre que Deus nunca teve depressão. No fim da história você descobre que Deus não ficou assustadinho quando o anjo de luz então é lançado dos céus com a iniquidade. Você descobre que tudo sempre esteve debaixo do controle divino. Você descobre que a ideia de Deus sempre foi maior que qualquer outra coisa. Você descobre que Deus sempre teve em suas mãos tudo. E a única coisa que poderia sair das suas mãos, por acaso, ou talvez Ele traz de volta, colocando o sangue do seu filho na cruz. Nós somos parte de um plano, então Jeremias entende no estalar de Deus que tem coisas que ele não sabe ainda. Israel talvez leva seu coração a Deus em um momento que descobre que tem coisas que ainda não sabe. Eu quero dizer para você que está sofrendo agora, só quem está sofrendo me ouve. Quem não está por ouvir. Amém? Todo mundo sofrendo? É só para quem está sofrendo essa. Tem coisa muito mais bacana do que isso que você está passando. Tem coisa muito mais cheia de adrenalina, de aventura do que essa guerra que está passando. Isso não se compara com a glória que há de vir. Isso não se compara com o que Ele vai te anunciar. Não espere você que a resposta é tudo, não é tudo. Não se contente com as respostas de Deus. Queira sempre mais. Deseje sempre mais. Ele tem revelações poderosas. Porque nas revelações a manifestação chega. Amém. Os dias são maus, os tempos são frios. Estamos numa transição geracional. Eu tenho escrevido sobre isso. Muita gente está vivendo a vida como se fosse uma vida comum, reproduzindo o que aprendeu dos antepassados e nada mais. Mas irmãos, entenda um negócio: se nos próximos 70 anos Jesus não rasgar os céus e aparecer, contarão uma história sobre nossa geração e o que nós vivemos nas escolas, nas faculdades, nas universidades, no mundo todo. Assim como existiu e existe até hoje os estudos, Revolução Francesa, Revolução Industrial e tantas revoluções que você. Reformas. Nós somos protagonistas de uma era chamada Era em Transição. E como igreja, nós precisamos compreender isso. Jeremias ouviu a Deus, respondeu a Deus e anunciou que Deus tinha a resposta para todos. Eu tenho ouvido a Deus. Desejo dar a mensagem divina a todos, mas Deus tem me dado por meio de profetas. Só que assim como em Jeremias, no tempo do capítulo 33 do seu livro, a crescente de profetas falsos era maior do que os profetas legítimos. Ainda assim nessa era sofremos isso. Porque ainda assim nessa era, para muitas pessoas está tudo bem. Está tudo normal. Ei, os seus filhos não são os mesmos dos que nasceram nos anos 90, nem no ano 2000. O mundo não é mais o mesmo. O mundo alterou sua rota de pensamento. A Europa está praticamente desenhada para em 2050
se tornar o maior museu determinantemente irreversível. Segundo o relatório do Lausanne, haverá uma crise crescente do continente africano e asiático, mas a América, nas suas 3 linhas, será marcada por escândalos. E isso não é leitura de mãe de nada, gente. Isso é a grande comissão espalhada pelo mundo, penetrada nas maiores instituições de pesquisas, educação, economia, para trazer um radar de entendimento de que esse é o tempo de compreender que ou a igreja entende o seu papel na era final, ou a igreja entra no movimento de Deus para ser soberana na sua vontade, viver a vontade soberana do Eterno, ou nós nos preparamos para ser mártires no tempo de calabouço e viver a resposta e o anúncio do divino, ou então nos acomodaremos com a vida comum das nossas vontades que Deus permite, mas sempre vai deixar claro que não está nos seus planos. Eu encerro essa noite e essa mensagem deixa para você um pensamento. Se Jeremias gritou até mesmo sobre um retorno de um povo, porque haveria Messias, mesmo com cativeiro, o que fazia se Deus não existir? O que fazia esse Deus permanecer? Eu te pergunto, conhecimento não é o que resulta na libertação. Conhecimento é relacionamento. E só resulta de gente que permanece. João 8 é lindo quando diz: conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. Mas ele é cirúrgico quando no versículo anterior Jesus vem: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Talvez a pergunta seja: como viver na vontade soberana de Deus, Guga? Como então entrar nessa vontade soberana para que a gente não seja apenas uma resposta, mas tenha um anúncio, não seja apenas uma verdade, mas tenha conhecimento para revelação e manifestação? Como viver isso? Permaneça! E verdadeiramente será discípulo. E então, você pode repetir comigo? E então, conhecereis a verdade. E a verdade que você conheceu. Ai, glória a te libertar. Jeremias sabia que precisava libertar ele, não era um cara que tirasse ele da cova do calabouço. Mas era a relação que ele não podia deixar de lado mesmo no calabouço. O que vai te libertar não é alguém que vai te tirar da situação que você está, mas é alguém que vai estar com você nessa situação que você se encontra. Eu quero orar para você, fique de pé. Vamos adorar a Deus, clamar um pouco mais, 2 minutos, mas eu quero orar por você. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Soberano Pai, nós te louvamos e te adoramos, te entregamos os nossos corações. E mais uma vez nós queremos declarar: você é santo. Você é real, poderoso, glorioso, virtuoso. Pai, nós não queremos deixar que o encerramento da nossa vida na terra seja também o encerramento de um projeto, de um plano. Nós queremos que a continuidade esteja acima de nós. E muitas vezes, a manifestação tem sido paralisada, porque nós talvez não estamos prontos para isso. Pai, nessa noite eu clamo a Ti dentro dessa comunidade tão intensa nas suas verdades, tão profunda na maneira como preza com a Tua palavra. Eu oro com essa igreja nessa noite para clamar ao Senhor uma manifestação, uma onda de poder, uma onda de mover, um movimento do Espírito nos capture para vivermos essa vontade soberana, uma onda dessa manifestação de poder
nos arrebate, para que possamos, Senhor, nos sintonizar com o que está se movimentando no céu. Eu clamo a Ti, Pai, nesse momento, para que a vida profética seja uma vida, Senhor, que nos atinja, que nos movimente e que leve ao trono da graça a Sua verdade, a Sua justiça. Eu louvo Teu nome e Te engrandeço nesta noite, declarando bendito seja. Bendito seja o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, que nos trouxe a esse momento que estamos vivendo. Se acaso esse momento não é o momento que o Senhor planejou para nós, se acaso esse momento não é o momento que o Senhor desenhou na nossa história, eu oro para que o Senhor profeticamente nos alinhe ao centro do Teu querer, nos permita ouvir a Sua voz. Que essa igreja seja uma igreja de audição qualificada. Que essa comunidade tenha os seus ouvidos totalmente alinhados à Sua voz. Que as respostas não sejam satisfatórias, mas sejam um convite aos Teus anúncios. E que aquilo que é oculto, mistério, seja atrativo àqueles que são apaixonados e Te amam. Pai, eu declaro sobre essa semana profética, sobre esse ambiente de revelação, que o Senhor continuará com o curso desse rio, e o caminho do rio não será paralisado. Mas, Pai, no nome de Jesus, virá águas ainda mais profundas, ventos ainda mais fortes, e atingirá esta comunidade para a glória de Deus Santo nome. Aqui louvamos e agradecemos para sempre. Aleluia. A Deus da glória. Deus os abençoe.